assistiu até aqui, abençoe o sermão, né? Aproveitando que estamos de pé, vamos ler a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 2. Capítulo 2 de Neemias, versículo 1 em diante. Louvado seja Deus. Bem-aventurado você que veio nesta noite, né? Diz assim, todos acharam? Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu coração, o meu rosto, estando a cidade e o lugar do sepulcro dos meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se é o teu servo é aceito, em tua presença eu peço que me envies ajudar a cidade e os sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Amém, irmãos? Amém. Podem sentar. Louvado seja Deus. Irmãos, nós olhando para essa palavra, nós vimos um homem preocupado com a obra de Deus. Eu tenho notado, irmãos, que é uma realidade nos dias atuais, é uma despreocupação com a obra de Deus. Nós temos visto coisas maravilhosas acontecer, mas por outro lado nós temos visto a ingratidão. A ingratidão. Então, eu estava meditando, às vezes a pessoa se encontra em uma situação terrível, a medicina não dá jeito, e vem para a casa de Deus, o Senhor cura instantaneamente, e depois de curar, vira as costas e não vai para a igreja. Isso a gente tem visto. Inclusive lá na sede, também não tem sido diferente. Uma irmã que tinha um câncer no seio do tamanho do ovo de galinha. Pensa no ovo de galinha, e começamos a orar, estava firme. A última química que ela fez, o médico disse para ela: não tens mais ficar você. E o que aconteceu? Agora, por causa da porta estreita, ela muda de igreja. Meu Deus. Então eu fico preocupado até onde essas pessoas vão chegar. Ainda querem impor, a gente dá conselho, fala, e só se aborrece. No livro do profeta Osés, capítulo 4, versículo 6, diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Irmãos, olhando para essa palavra hoje, nós vimos um homem preocupado com a obra de Deus. Nós sabemos que Neemias era um israelita que era copeiro do rei Artaxerxes, né? Trabalhava no palácio do rei. E nos diz a Bíblia que ele soube que Jerusalém foi sacada, foi destruída,
foi queimado. E a situação de Jerusalém estava feia. As suas casas tinham sido saqueadas a fogo. Tá? Muitos foram levados cativos para a Babilônia. Interessante, irmãos, que lá na Babilônia os judeus gostavam de louvar a Deus quem louvava, e eles não podiam. Olha que tristeza. Lá na Babilônia eles não tinham força e não podiam louvar o Deus de Israel. E eles choraram. Então a Bíblia diz que o rei Artaxerxes foi um rei, irmãos, que ele beneficiou por muitas das vezes os judeus. Ele deu muitas autorizações para que o judeu viesse a cultuar a Deus, construir templos. E agora, Neemias era um amigo do rei, além de trabalhar no palácio do rei Artaxerxes, ele era um amigo. E naquela época, antes do mestre Sala servir o vinho ao rei, ele tinha que tomar, irmãos. Ele tinha que provar o vinho na frente do rei. E isso estava comprovando que o rei não estava sendo envenenado. Ele tinha que tomar. Antes de dar para o rei, tinha que tomar. Porque naquela época havia muitos casos de envenenamento. E Neemias provou do vinho e deu ao rei Artaxerxes. Só que quando o rei, isso era de costume Neemias fazer, e quando o rei olhou para o crente Neemias, ele viu uma tristeza no coração de Neemias, ao qual nunca tinha visto antes. Muitas das vezes nós estamos tristes. Por quê? Porque as coisas não vão bem. Muitas das vezes as coisas não vão como a gente gostaria que fosse. Glória a Deus, é verdade, Senhor. E a tristeza de Neemias não era algo pessoal. Glória a Deus, aleluia. Neemias estava triste porque ele soube que Jerusalém estava arrasada. Jerusalém hoje, no sentido espiritual, é a igreja, irmãos. Jerusalém é a igreja. Jesus mandou ficar em casa ou ficar em Jerusalém? Entendeu a Bíblia? Ficar em Jerusalém. Ele não disse ficar em casa. Então o povo, irmãos, está terrivelmente fora das ordenanças dela. Depois vem câncer, vem AIDS, vem separação, vem doença ruim. E Deus tem falado aí que em 2016 ele vai tratar com crente já de menor. Tá, irmãos? Então os irmãos vejam que se Jesus mandou ficar em Jerusalém, não é na frente da novela. Como tem crente amarrado pela novela, né? Meu Deus do céu. Tem crente que sabe cada capítulo que vai acontecer, o que não vai, é uma vergonha. Mas da Bíblia não diz um versículo, não grava um versículo. Irmãos, é lamentável. Novela. Ó, nó e uma vela. Ciclo de aprisionamento. Tá? É o que o diabo faz, ele aprisiona. E quem principalmente saiu nessas novelas já de alguns anos, talvez muitos aqui nem tenham nascido ainda, foi a Rede Globo, né? A pioneira. E é, para nós, a Rede Globo, ela é, na realidade, o centro espírita. Por quê? Porque a Rede Globo, todos lá, a maioria, são espíritas, são maçons, grande parte dos artistas da Rede Globo. Então, irmãos, Neemias estava preocupado com Jerusalém. Davi, em certa ocasião, ele disse: sejam prósperos todos aqueles
Davi disse que prosperem todos aqueles que te querem o teu bem. Todos aqueles que querem o bem da igreja, todos aqueles que querem o bem da casa de Deus, serão benditos. E Neemias, quando o rei observou a sua tristeza, ele disse: ó rei, como não vai estar triste o meu coração? Porque o rei perguntou: essa tristeza aí, isso não é doença, isso é amargura de alma, né? Neemias disse: é verdade, rei. Como não estaria triste o meu coração? Como eu poderia estar alegre, rei, se a cidade aonde está o sepulcro dos meus pais, ela está deserta, ela foi arruinada? O rei disse a Neemias: o que eu posso fazer por ti, Neemias? Permita ao rei que eu vá a Jerusalém, que o rei dê carta ao rei de Israel que eu vá a Jerusalém para que eu possa edificá-la. Os irmãos vejam que quantos já não edificam mais Jerusalém? Está difícil de obreiro. Obreiro, se você paga ele, oh maravilha. Ele entra no reteté, só que quando você não olha a mão dele, está difícil. Glória a Deus, aleluia. Paga bem, perigo não tem. Esse é o amor dos últimos dias. Glória a Deus, aleluia. Então, Neemias não estava interessado em dinheiro. Neemias estava interessado em edificar a casa de Deus, em edificar a Jerusalém. E o diante da ordem do rei Artaxerxes, ele foi. Glória a Deus, aleluia. Ele foi a Jerusalém. O rei deu ordem. Combinaram ali um tempo determinado para que Neemias se edificasse. Neemias disse: permita ao rei que eu vá a Jerusalém edificar os seus muros. Os irmãos sabem que em Jerusalém, irmãos, para quem nunca viu, ela é rodeada por muro e muralhas enormes. Os muros de Jerusalém significam proteção, dos inimigos, contra os inimigos. Jerusalém, irmãos, ela sempre foi murada, desde os tempos mais remotos. E quando os babilônios entraram em Jerusalém, eles derrubaram até os muros, queimaram as casas. E agora tinha uma tarefa difícil para Neemias, que era de edificar o muro. A Bíblia diz que quando Neemias chegou em Jerusalém, ele pegou um cavalo e deu uma volta pela cidade. E ele ficou perplexo. Estava ali o símbolo da destruição. E era notório ver Jerusalém completamente arrasada, completamente destruída. Quantos que já não têm mais esse sentimento pela casa de Deus? Quantos que já não têm mais esse sentimento de edificar a casa de Deus, irmãos? Quantos? Lamentavelmente isso tem sido uma realidade. Glória a Deus, aleluia. Neemias começou, irmãos. Ele deu uma caminhada na cidade a cavalo e ele observou que tinha muito serviço para fazer. Tinha muito serviço. Então agora, Neemias, ele reúne um pequeno grupo, porque não tinha quase ninguém mais em Jerusalém. Ele consegue alguns irmãos ainda, porque é sempre assim, irmãos. Sempre tem uns 2 ou 3 que ainda se preocupam com Jerusalém. Sempre tem. E Neemias reuniu um pequeno grupo, e o que aconteceu? Quando ele começou a
as muralhas. É algo que me chama a atenção. A Bíblia diz que com uma mão ele segurava o tijolo e com a outra mão ele segurava a espada. Com uma mão ele assentava o tijolo e com a outra ele segurava a espada. Por quê? Porque tinha inimigos que não gostavam, que não queriam o bem de Jerusalém. Já que Fabiano falou, na Coreia do Norte, completamente, um país completamente comunista. E lá realmente a Bíblia não pode entrar. Quando Jesus vier, a Coreia do Norte vai ser sacudida pelo inferno. Porque rejeitou o Rei da Glória. A China não é diferente. A China já está entrando, mas ainda país japonesinho lá não são fáceis. Viu? Olho quase colado. Porque já não enxerga um palmo abaixo do nariz, né? A coisa está feia. Então os irmãos vejam que quando Neemias se colocou na vontade de Deus para fazer a obra, para levantar as muralhas, quem se levantou contra ele? Ele usa o faro de cuidado, é isso? Não, né? Como é que é o nome dos homens? Hein? Tobias e Sanbalate, né? Olha só. Irmãos, ele usou o faro de cuidado e foi lá com Jó. O Tobias e o Sanbalate. O que eles fizeram? Eles começaram a ameaçar Neemias. Eles não queriam que Neemias construísse os muros de Jerusalém. Não importa. Tem pessoas que não querem ver a casa de Deus bonita. Tem pessoas que não entram na casa de Deus para ajudar em nada. Aqui nesse lugar mesmo, mas uns meses atrás, uma irmã, vou chamar de irmã para não perder a amizade. Glória a Deus, Senhor, aleluia. E ela chegou ali, me chamou e disse assim para mim: não, faz hora, irmãos, que eu não vejo mais essa mulher do tempo. Graças a Deus. Ela disse que governo primeiro. Aleluia. Porque é problema. Aleluia. E ela disse assim para mim: olha, pastor, não vem aqui, mas dá uma de profeta. Vem profetizar para mim, você. Tem hora que não é fácil. Tem hora que você tem que ouvir o descarado inimigo fantasiado de ovelha na tua frente e vai profetizar. Eu tenho um hábito, irmãos. Eu tenho um hábito, não falei mais isso, mas tenho um hábito. Aleluia, glória a Deus. De falar. Tem 4 gatos em gato, né? Deve ter pouquinha gente. E eu não sei quem é que contou para ela. Aleluia, glória a Deus. E com certeza ela ouviu isso. Amém, Senhor, glória a Deus. E a profeta vem aqui. Pode ser, ela chegou para mim. Deus não quer que o irmão fala mais gato de gato em cima do púlpito. Aleluia, glória a Deus, Senhor. Eu disse, é verdade, irmão. Deus também não quer que a irmã venha na porta da igreja desafiar o pastor. Aleluia. Deus quer que a irmã me vergonha na cara e entre e se converta. Veio, juntei a camarada. Por quê? Glória a Deus, aleluia. Porque ele não tem testemunho. Glória a Deus. Eu conheço. Eu conheço e não tem testemunho. Então há momentos que você quer aprumar a sua vida. Existem momentos que nós cristãos nós queremos crescer na graça e no conhecimento.
nós nos reedificamos, que nós crescemos na graça do conhecimento. Para ajudar Neemias, eles não queriam. Mas para fazer fofoca para o rei, ali eles iam. Aleluia. Infelizmente hoje não é diferente. Não é verdade? Para orar por você, são poucos os que oram. Para te levar uma palavra de consolo, são poucos os que colaboram contigo. Mas para falar da tua vida, não falta Tobias e Sambalat. O cristão é bem assim. Você faz de 100 coisas que você faz 99 corretas. Se você errar em um algo, você vai se responsabilizar, você vai ser falado por uma única coisa. Só que a Bíblia diz que Deus não nos chamou para sermos juízes. Deus nos chamou para sermos servos. Glória a Deus. Aleluia. Tobias e Sambalat não queriam ser servos. Glória a Deus. Eles não queriam se submeter a Neemias. Aleluia. Glória a Deus. Se Neemias saiu da presença do rei Artaxerxes e veio até Jerusalém para construir as muralhas, foi porque Deus mandou. Existem pessoas que muitas das vezes não acreditam que Deus te mandou fazer alguma coisa para ele. Claro que Deus fala, irmãos. É que as coisas de Deus têm fundamento. Se Deus mandou Neemias edificar as muralhas de Jerusalém, os irmãos sabem que Jerusalém sempre foi o centro das atenções dos judeus. Sempre foi. Jerusalém hoje, irmãos, ela é a porta do mundo. Por quê? Porque foi lá que tudo começou. Foi lá que Jesus Cristo Nazareno, há 2000 anos atrás, entrou, andou pelas ruas de Jerusalém. Foi lá que ele foi crucificado, fora das muralhas, no Monte Gólgota, chamado Caveira. E ali ele pagou um preço por mim e por você. Jesus falou sobre Jerusalém. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os meus profetas e apedrejas aqueles a quem eu tenho enviado. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis agasalhar os teus filhos, assim como a galinha agasalha os seus pintinhos ou os seus pintainhos debaixo de suas asas, mas tu não quiseste. Em outras palavras, quantos aqui nessa rua, Pedro Pinto Filipe, que poderiam ser protegidos, guardados pelo Rei da Glória, aqui no São Judas Tadeu, quantos que Jesus poderia protegê-los, mas evitam ficar em Jerusalém, não querem o bem de Jerusalém. Jerusalém incomoda,
Faça a Deus como quer. A Bíblia diz que Deus atentava para matar os filhos de Eli. Por quê? Porque não respeitavam a casa de Deus, não respeitavam os seus princípios, a sua ética, a sua moral. Quantos que não respeitam o bem-estar de Jerusalém? Glória a Deus, aleluia. Quantos que vivem aflitos? Amém, Senhor. Quarta-feira, nós vimos aqui Aleluia. uma pessoa que chegou aqui enferma e foi curada instantaneamente, mas ela disse para ela, falei abertamente para ela, Deus manda que dizer, para de fazer, de mexer com os pauzinhos. É verdade, Senhor. Ela entendeu o que eu quis dizer. Aleluia, glória a Deus. Por quê? É verdade, Deus. Fala mesmo, Jesus. Nós só podemos amar e servir a um Deus só. Amado, Deus, glória. Não podemos amar a Deus e a Mamon, príncipe dos demônios. Aleluia. Ou abandonamos um e servimos o outro. É verdade, Deus. Aleluia. Deus não nos troca por nada. Deus tem ciúme da sua igreja. Deus protege a sua igreja. Deus tem ciúme de você. E a Bíblia diz, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Glória a E Deus. diz a Bíblia, se alguém destruir o templo de Deus que somos nós, Deus o destruirá. Glória a Deus, aleluia. Deus tem aleluia, uma cautela muito grande, igreja, por mim e por você. Por quê? Porque nós somos um povo que queremos o bem de Jerusalém. Estamos às vezes cansados, às vezes nos encontramos abatidos, oprimidos, mas para fazer o bem a Jerusalém nós viemos. Embaixo de chuva, embaixo de sol, às vezes aflitos, mas chega em Jerusalém, tudo muda. Chega em Jerusalém, tudo passa. Chega em Jerusalém, Deus renova nossas forças. Por isso a Bíblia diz, aleluia, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Crente sempre vai encontrar Tobias e Sanbalate. Aleluia, glória a Deus. Crente sempre vai encontrar esses homens. Deus, aleluia. Louvado santo é teu nome, Deus Jeová. Por quê? Porque eles não querem o bem de Jerusalém. Glorificado santo é teu nome, Deus. Existem pessoas Glória a Deus, aleluia. que não querem que você louve o Senhor, É verdade, Deus, aleluia. mas também eles não querem louvar. É verdade, é verdade. Tem aquele que não quer fazer e não quer deixar fazer. Aleluia, Infelizmente é uma realidade. aleluia, glória a Deus. Nos dias que estamos vivendo é necessário nós levantarmos nossa cabeça Aleluia, glória e sabemos que tudo que fizemos aqui é para Ele, tudo é para Ele, tudo vem dele, o nosso agir é para Ele. Oh, a nova sua eterna, aleluia, o Espírito Santo é dele e Ele está aqui nessa noite. Ele faz como Ele aprova, Ele faz como Ele quer e ninguém ousa lhe dar ordem, porque Ele é o Senhor da igreja, Ele é que se
Jerusalém, Jerusalém, que matas os meus profetas e apedrejas aqueles a quem eu te dei já. É bem assim, irmãos. O Tobias e Sambalate não fazem parte daqueles que figuram no livro da vida. Mas você sabe que o teu nome figura lá na glória. Oh, a nova. Aleluia. Jesus disse: mas agora estás triste, mas quando eu vier, eu converterei essa tristeza em alegria, e ninguém vai nos poder. Ele está aqui nesta noite, o autor da vida, Jesus Cristo Nazareno, para abençoar a mim e a você. Se você quer uma oração nesse momento, vem aqui. Vamos na braçuda, cara. Nós vamos repreender o Tobias e Sambalate, que não quer ver você bem, não quer ver você com saúde, não quer ver você, aleluia, contente, aleluia, do próximo. Vem aqui na frente. Aleluia, nós vamos louvar o Senhor. Enquanto Samuel vai louvar o Senhor comigo, aleluia, né? Você vai vir aqui na frente, nós vamos levantar uma boa.